Boa noite, meus irmãos e irmãs. Com muita alegria mesmo, de coração, que eu estou aqui, nessa oportunidade aí, essa casa que eu gosto bastante, que é o Amor ao Próximo aí, é, ofereceu, né, da gente ter uma oportunidade dessa conversa, dessa integração, né? Esse momento que a gente está passando de tantos desafios, de tantas possibilidades, eu acho que é gratificador, é muito importante, é uma bênção realmente de Deus que a gente possa, mesmo estando separados pela distância, né, em função do momento que a gente está vivendo, mas através da tecnologia permite que nos aproximemos. Através da tecnologia permite essa nossa interação. Mais do que nunca, eu acho que a gente precisa refletir, né, sobre tantas coisas que esse momento está proporcionando para a gente, que esse momento aí que a gente, o desafio que a humanidade está passando, seria um momento de reflexão. Como eu já tenho falado em outras conversas online para outras casas, eu acho que isso aqui é um momento de ressignificação, né? Um momento de aprendizado. Então, que Deus nos ajude, que a gente possa realmente aprender e sair fortalecido, compreendendo melhor por que Jesus e a espiritualidade maior permitiu que a gente passasse por esse momento que a gente está passando. Bom, para iniciar, vamos fazer uma oração pedindo a Deus a proteção, a luz, o entendimento, de passar não só por esse momento, mas por cada evento dessa mais uma jornada nossa e mais uma romagem no plano físico, com serenidade de coração, com abertura de entendimento em razão e em coração, para que possamos agregar coisas, acrescentar coisas que ajudem no nosso processo evolutivo. Sabemos que nada acontece por acaso. Então, mais ainda é nosso momento de demonstração da nossa fé em Jesus, na espiritualidade maior, que está guiando, está orientando cada momento desse processo que a gente está passando, e não só nesse, né? De todos os outros que já passaram e todos que estão acontecendo nesse momento que a gente não percebe e que todos ainda estão por vir. Nessa noite, as luzes do mais alto estejam conosco e que possamos, como irmãos, interagir cada vez mais e nos fortalecer nessa jornada rumo ao Pai. Que a luz de Deus e o amor do Cristo estejam sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, primeiro então, agradeço de coração mesmo a participação aí de todos vocês nessa noite de terça-feira aí. Bom, como está sugerindo aí na nossa imagem, a gente vai conversar sobre o Centro Espírita, com esse título aí de Templo, Oficina, Escola e Hospital. Essa palestra, essa nossa conversa, eu fui honrado com um convite, né? Não foi possível realizar no dia do aniversário aí do Amor ao Próximo. Seria essa palestra que eu teria feito naquele dia, no dia que fosse pelo convite da CAT, no dia de aniversário da casa. Eu teria feito essa palestra naquele dia. Mas não deu naquele dia, mas dá agora com as bênçãos de Deus aí, as oportunidades sempre surgem. Então a gente vai conversar sobre centro espírita. Bom, eu acho muito oportuno mesmo essa escolha desse tema, porque às vezes nós pecamos pelo automatismo, né? De fazermos coisas sem reflexão por hábito. Então, muitos de nós frequentam, infelizmente, não felizmente, né, porque cada um frequenta uma casa espírita e não compreende bem a razão de ser dela. Não entende, às vezes, todos os serviços que a casa presta, todas as atividades relacionadas com ela. Então, eu acho isso é muito importante, né? Porque cabe para é um caminho de duas coisas, né? Para quem já é um frequentador mais assíduo,
relembrar, passar essas informações para aqueles que são mais novos. E para aqueles que são mais novos em si também, para ver a oportunidade de aprender um pouco mais, compreender o que uma casa espírita representa como ponto de luz, como oficina, como possibilidade de trabalho, como templo, como hospital, como tantas outras possibilidades que ela tem. Tá? Mas para a gente poder conversar, eu queria colocar duas frases aqui para a nossa reflexão. Primeiro, essa daí que eu coloquei na tela. Olha, toda atividade de estudo, divulgação e prática da doutrina espírita só será correta e eficiente quando executada dentro dos princípios morais do Evangelho de Jesus. Então, essa primeira frase, ela está colocando para a gente o seguinte: é impossível, tá? É impossível desassociar doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Então, a base de toda doutrina os ensinamentos do Cristo. Então, não tem como desassociar Espiritismo do Evangelho de Jesus. Tá? E outra coisa que é fundamental quando a gente fala de doutrina espírita é o quê? Essa segunda frase. O estudo constante da doutrina espírita com base nas obras de Allan Kardec e o propósito permanente de colocar em prática seus ensinos são fundamentais para a correta execução de toda atividade espírita. Tá? Então, essas duas frases estão propondo para a gente o seguinte: a base de todo conhecimento espírita, isso é fundamental a gente relembrar, isso é o quê? O Evangelho de Jesus e a codificação, as 5 obras básicas de Kardec. Sem Evangelho e sem as obras básicas de Kardec, pode ser qualquer coisa menos Espiritismo. Então, eu não entendo. Alguns sabem que eu sou responsável pela parte de. Eu estou participando agora na atual gestão lá da Aliança Municipal Espírita, convite do Igor, né, que é o presidente. Eu estou respondendo pelo Departamento de Divulgação Doutrinária. Eu fico com umas coisas que me espantam, algumas pessoas dentro dentro do movimento espírita não citarem no embasamento em doutrina espírita as obras básicas e o Evangelho. Eu acho isso muito preocupante, viu, gente? Porque se não tem Evangelho e se não tem obras básicas, como eu disse, é qualquer coisa menos Espiritismo. Então a gente tem que ter uma reflexão sobre isso. Para ser Espiritismo, tem que ter Jesus e tem que ter Kardec. Se não tiver essas duas coisas, não é Espiritismo. Tudo que a gente vai conversar hoje, gente, eu vou me basear nessa apostila aí da FEB, chamada Orientação ao Centro Espírita, tá? Essa é uma apostila da FEB. É fácil achá-la na internet. Se alguém não conseguir achá-la, ela tem tudo isso que eu vou falar, ela esmiuça cada ponto desse daí que a gente vai abordar mais para frente. Mas como nosso espaço de tempo é limitado, só 1 hora, não dá para aprofundar muito. Mas se alguém quiser ter acesso a não conseguir localizar essa apostila na internet, é só me mandar um e-mail. Vai aparecer meu e-mail no final da apresentação. De novo, eu estava no início, apresentar no final, que eu mando essa apostila para as pessoas. É muito interessante, tá? Bom, falando sobre o Centro Espírita, olha o que o próprio Kardec coloca para a gente. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Isso foi dito por Kardec lá no livro dos Médiuns, tá? No capítulo 29, no item 334. Olha o que Kardec já está falando. Lá nos primórdios do Espiritismo, Kardec já vislumbrava essa necessidade de nós nos congregarmos em locais, de nos aproximarmos, de convivermos em grupos, tá? Para se formar o que ele chama isso aí de núcleo da grande família espírita. Porque é óbvio para a gente que quando nós nos damos as mãos,
nós nos ajudamos, nós complementamos os nossos conhecimentos, o nosso processo, a nossa caminhada fica muito mais facilitada. A nossa caminhada rumo a Deus, pautado pelos ensinamentos do Cristo, fica mais serena, com mais apoio, mais possibilidades de interação entre nós, de um amparar o outro nos momentos de dificuldade. Então, a nossa jornada rumo a Deus é muito mais facilitada se a gente operar em grupos. Tá? Como Kardec já falou para a gente há mais de 150 anos. Tá? Isso aí, como eu disse, está no livro dos Médiuns. Então, para a gente falar de centro espírita, a gente tem que entender realmente o que é um centro espírita. Então, baseando nessa apostila da FEB, ele toca em alguns pontos e a gente vai fazer alguns comentários em relação a esses pontos que essa apostila da FEB cita. Ele fala que os centros espíritas são núcleos de estudo. Então, o que acontece? De fraternidade, oração e de trabalho praticados dentro dos princípios espíritas. Então, o Espiritismo, enquanto fé raciocinada, é fundamental termos um local de estudar, de aprender, de trocarmos experiências, de trocarmos ideias. Então, uma das coisas que, dentre as várias coisas que os centros espíritas são, eles são núcleos de estudo. Eles são esses locais onde a gente vai aprofundar em que, basicamente, como a gente disse, nos ensinamentos de Jesus e de Kardec. Porque sem Jesus e Kardec, como a gente disse, não é espiritismo. Então, primeira coisa que as casas espíritas, os centros espíritas são, eles são locais de estudo. Depois, eles são também o quê? São escolas de formação espiritual e moral. Olha que interessante. O que é uma escola? É um local onde a gente passa conhecimentos, onde há troca de experiências. Para quê? Mas não é uma escola onde eu vou ter troca de experiências, conhecimentos qualquer. Ela é uma que tem o quê? Ela, como está sendo indicado, de formação espiritual e moral. Nós só vamos evoluir, nós só vamos atingir outros patamares no nosso processo de engrandecimento espiritual quando a gente passar a executar bem. Então, uma escola, executar bem aquelas coisas que são propostas para nós. Uma escola, ela tem basicamente dois pilares. Ela tem a parte de teoria e tem a parte de prática. Tá? Uma escola, quando ela é bem trabalhada, ela fornece isso. Ela fornece a teoria e ela fornece a prática. E é isso que acontece numa casa espírita. Ela fornece a teoria e a prática da nossa formação espiritual e moral. A teoria passa pelo quê? Pela divulgação dos conhecimentos do Cristo, pela análise das obras de Kardec, pela essa troca de impressões, pela essa interação entre nós. E ela fornece a parte prática, quando ela também é uma oficina, quando ela fornece oportunidades de trabalho para nós. Aqui a gente, nessa conversa de hoje à noite, tem frequentadores de várias casas. Então, em cada uma delas, com certeza, há oportunidades demais, há possibilidades demais de trabalho. Então, cabe a cada um de nós verificar as tarefas que estão mais de acordo com o grau de interesse, o nível de evolução, que ele quer aprender, porque oportunidade, possibilidades de colocar na prática o que a gente aprendeu na teoria dentro da casa espírita, isso não falta. Então, ela é escola por causa disso. Ela fornece tanto teoria quanto possibilidade, ou melhor, ela fornece a possibilidade de ensinamentos da teoria e a possibilidade de colocação das coisas em prática. Aí cabe a cada um de nós realizar isso, né? Aproveitar a parte de teoria e depois aproveitar a parte de práticas, excitando o que a gente recebeu tão bondosamente dentro das nossas casas aí. Bom, uma casa espírita lá são postos de atendimento fraternal. Nossa, gente, tem hora que fica apertado, né?
Tem hora que o coração fica opresso, tem hora que parece que fica demais, tudo fica pesado demais, as coisas parecem que ficam difíceis demais. Então, eu acho que, assim como a casa espírita, também funciona como esse sentido aí de posto de atendimento fraternal. É um local onde que a gente vai buscar amparo, aonde nós vamos buscar informações, orientação, às vezes um abraço, um afago, um amparo num mundo que às vezes não valoriza tão adequadamente essa parte de proximidade. E uma das coisas que eu acho que a gente está passando por esse momento atual nosso é justamente isso também, né? É, é um momento de aprendizado, é um momento de observação, de ressignificação de outras coisas. Então, eu acho que também de sentimentos, né? E essa é a proposta da Casa Espírita também, né? Desse atendimento fraternal é a oportunidade que tem da gente nos oferecer ao outro, de caminharmos de mãos dadas, literalmente e metaforicamente, porque só assim que a gente consegue evoluir. Gente, quando Jesus disse para a gente amar a si, amar ao próximo e amar a Deus, na questão do amar ao próximo, não tem jeito de amar aquilo que está distante, não tem jeito de eu amar aquilo que eu não conheço, então eu tenho de me aproximar. Então, essa possibilidade do atendimento fraternal, essa possibilidade que o Espiritismo nos fornece de estarmos juntos como irmãos, é fundamental, é belíssimo. E sejamos gratos por isso. Né? Bom, são oficinas de trabalho. Né? Como a gente disse, enquanto escola, a escola oferece para a gente a teoria e oferece também a possibilidade de prática. Enquanto oficina, eu tenho a capacidade de exercitar tudo aquilo que nos é proposto. E uma coisa que eu gosto de enfatizar nessa questão das oficinas de trabalho é que nenhum serviço dentro de uma casa espírita é pequeno, gente. É uma ilusão nossa de achar o quê? O que é importante numa casa espírita? O importante na casa espírita é o médium que faz a transmissão das comunicações. Não, o importante é o palestrante que faz a palestra pública. Não, gente. É importante o evangelizador. Não só isso, todos eles são importantes. É a mesma coisa de avaliar o que é mais importante numa casa. É a fundação, é as paredes, a instalação elétrica, a instalação hidráulica, é o telhado, é o quê? É tudo. Se eu não tiver fundação, instalação elétrica, instalação hidráulica, parede, telhado, fundação, eu não tenho uma casa. Todas as atividades dentro de uma casa espírita são fundamentais. Se eu tirar uma delas, não é mais a mesma coisa. Então, essa oportunidade de trabalho, existem essas coisas fundamentais dentro de uma casa espírita que oferece essas oportunidades. Todos os serviços são importantes. Então, todos aqueles aqui, essa aqui também é uma exortação para as pessoas se envolverem mais nas atividades da casa. Eu vou falar mais isso perto do final, tá? Mas é fundamental a gente falar que dentro de uma casa espírita, para todos aqueles que querem trabalhar, existem oportunidades de trabalho. E todas as atividades são importantes. Todas as atividades são fundamentais para a execução, para a casa ser esse ponto de luz, esse ponto de iluminação. São casas, né? Onde crianças, jovens e adultos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família. Olha que interessante. Quando a gente fala de casa, a gente trabalha o conceito de casa associado com lar. Normalmente, quando a gente fala de casa, associa com a ideia de família biológica. Só que o centro espírita para a gente, eu acho isso belíssimo, porque ele expande demais esse conceito, porque a casa espírita se torna a nossa casa da nossa família do coração, da família daqueles que nós temos afinidade, daqueles com que nós convivemos, daqueles que comungam dos mesmos objetivos, da mesma sinergia, da mesma possibilidade de interação. Então, a casa, eu gosto de referir muito aos centros espíritas como as casas espíritas, né? Porque é lá que se reúne a minha família do coração.
é lá onde que eu interajo com outras pessoas, às vezes, com mais profundidade e com um nível mais profundo de entendimento do que com os meus parentes biológicos, né? Então, a casa espírita tem essa beleza, né? De ser esse local onde que minha família espiritual, a minha família do coração se reúne. Eu acho isso tão bonito, né? É um lar, ela se torna um lar. Ela se torna um lar. E eu acho que ela tem que ser encarada dessa forma. Um lar, um outro local onde que eu convivo, onde que eu trabalho, onde eu interajo, onde eu amo e onde eu sou amado. Isso, eu acho isso muito, muito, muito bonito. Olha lá, são recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual e união fraternal, né? Na prática dos amai-vos uns aos outros. Olha que bonito isso. Recanto de paz construtiva. Isso tem a casa espírita, quando bem entendida, esse na questão da paz, é a paz real do Cristo, tá, gente? Porque a paz do mundo é uma coisa. O que é a paz do mundo? A paz do mundo é ganhar na Mega Sena, é ser rico, é ter bastante dinheiro, é não precisar mais trabalhar, é só viver comprando, é só viver viajando, é não ter preocupações materiais. Isso é a paz do mundo. Só que a paz do Cristo, que é essa paz construtiva que tá sendo citada aí na imagem, é diferente. A paz do Cristo é a paz daquele que realmente compreendeu a necessidade do trabalho, aquele que compreendeu que ser servidor, no sentido mais profundo da palavra, é o único caminho que leva a Deus. Se eu não me coloco na posição de servir, se eu não me coloco na minha posição de trabalhar, se eu não me coloco na posição de ser um semeador, de ser um ser atuante na seara do bem, eu não me aproximo de Deus. Essa que é a paz do Cristo, é aquele que não se ilude mais com a paz do mundo, é aquele que compreende que a paz verdadeira advém de quê? De estar apto a trabalhar. É aquele que advém realmente da vontade de fazer diferente. É aquele que realmente opta por seguir os ensinamentos do Cristo, que são os únicos que levam a Deus. É esse que é realmente a paz do Cristo. Essa que é a paz real nossa, e não essa paz do mundo. Então, olha aí, a casa espírita se torna essa paz construtiva quando eu compreendo esse ensinamento do Cristo. Ele mesmo disse que a paz dele não era a paz do mundo. A paz dele era uma paz diferente. A paz dele é a paz do trabalho, da serenidade, da compreensão. De que o amor, o esforço, a interação, a ajuda que você dá a si e a dar aos próprios, aos outros, é aquilo que te leva a Deus. Essa que é a paz real. Bom, outro aqui. São núcleos que se caracterizam pela simplicidade. Olha que interessante. Normalmente, alguns irmãos nossos às vezes se espantam, né, com uma simplicidade, uma casa espírita, um local sem adornos. Geralmente é um local que é um salão que não tem grandes decorações, que tem algumas cadeiras, um local às vezes onde tem uma projeção, não tem nada de ostentação, não tem obras caras, não tem às vezes muito de despido de ornamentos. Eu falo assim, mas por que isso? É porque a grandiosidade da casa espírita, eu vejo que ela não está nas aparências materiais, ela está a grandiosidade da casa espírita, está em quando ela se torna ponto de luz, enquanto ela se torna esse local de alento. E às vezes, é claro que ela fornece para nós, e isso é louvável, é claro, né? Um conforto mínimo, né? Um ambiente limpo, cadeiras para nós nos acomodarmos, um ambiente iluminado, um ambiente ventilado, locais que nos levem a sentir bem. Isso é fundamental. Mas é o que eu estou falando, mas a gente é a forma que normalmente como as casas espíritas, os centros espíritas são construídos, ou digamos, decorados, levam a gente a fazer uma reflexão, né, do que é realmente o necessário. Porque a gente, um dos grandes questões nossas aprender a trabalhar com o que é necessário, com o que é
supérfluo. Tá? É um grande passo no nosso processo de evolução passar a compreender o que é necessário diferenciar isso do supérfluo. Então, quando eu falo que a casa espírita se caracteriza pela simplicidade, é isso mesmo. É um local que vai oferecer as condições para nós nos congregarmos quanto irmãos, tendo o mínimo necessário, e eu acho que não precisa muito mais do que isso. Como foi dito aí, essa questão do espiritismo ser o cristianismo redivivo, é voltarmos às nossas origens, voltar a uma simplicidade que, de certa forma, nós perdemos em ostentação e outras coisas aí em relação ao caminho. E olha que interessante, os centros espíritos são as unidades fundamentais do movimento espírita. Então, assim como a família é a célula base da sociedade, só existe centro espírita, só existe movimento espírita porque existem centros espíritas. Só existe movimento espírita porque existem as casas espíritas, né? Então, a base do movimento espírita são as casas espíritas. É onde nós nos congregamos, de onde nós expandimos os conhecimentos, é de onde que nós temos uma efetividade maior de atuarmos como irmãos. Então, o movimento espírita só existe por causa das casas espíritas. Bom, e o que seriam os objetivos de um centro espírita? Para que existe uma casa espírita? Para que existe um centro espírita? Olha, o objetivo lá é promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo as pessoas. E eu grifei o atendendo, porque o que eu disse? Eu não falei que o entendimento maior da paz do Cristo é quando nós nos colocamos como servidores? Então, para eu realmente compreender a potencialidade da casa espírita, de tudo que ela nos propõe, eu tenho que colocar numa condição de servidor. E me colocar na condição de servidor, eu passo a atender as pessoas. É aí que realmente eu me coloco como um ser atuante na seara do bem. E eu vou atendendo as pessoas que o quê? Que buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais. A casa espírita, ela dá amparo nessas três dimensões que estão colocadas aí, ó, espirituais, morais e materiais. Quantos irmãos nossos precisam de amparo nessas e em outras dimensões também de nós enquanto espíritos? Então, elas buscam, a casa espírita é o porto seguro para muitos de nós, tá? Nesses três campos aí e em outros mais. Querem conhecer e estudar a doutrina espírita. Gente, espiritismo é fé raciocinada, né? Não tem como, eu brinco com o pessoal, se o cara quer ficar fortinho, o que ele tem que fazer? Ele vai para a academia lá, né, e começa a exercitar, fazendo exercício, puxando, empurrando, pulando, fazendo uma série de esforços lá. É através desses esforços que eu desenvolvo meu corpo físico. Da mesma maneira, se eu quero me desenvolver intelectualmente, aprendizado, na minha inteligência, eu tenho que fazer esforços. Não tem jeito de eu desenvolver a doutrina espírita, aprofundar sem estudar, sem tentar buscar essa busca do conhecimento. Então, é impossível, gente, é impossível desassociar espiritismo dessa busca pelo conhecimento, dessa busca pelo aprendizado. Se não houver isso, não é espiritismo. Só tem espiritismo quando eu tiver uma busca ativa por esse desenvolvimento, pelo aprendizado, pela descoberta de coisas novas. Aí realmente eu estou entendendo as potencialidades da doutrina espírita. E que querem trabalhar, né? Trabalhar, colaborar e servir. Porque a casa espírita, igual eu enfatizei bastante, é um local de teoria e de prática. Eu aprendo, mas eu também tenho que colocar isso em movimento, eu tenho que exercitar isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que colaborar, eu tenho que servir. Olha que interessante essas palavras, trabalhar, colaborar e servir. Em qualquer área de ação,
que eu falei um pouco tempo atrás? Que todas as atividades dentro de uma casa espírita são fundamentais. Todas as atividades de uma casa espírita têm que ser valorizadas. Todas elas agregam demais no serviço do bem. Então, trabalhar, colaborar e servir. Quem realmente está imbuído da compreensão do que é ser servidor, de que é trabalhar em nome de Deus, pode falar. O que precisar, eu estou aí. Aí eu brinco com o pessoal, sempre às ordens. Bom, e atividades? A gente está chegando agora mais ou menos no meio da nossa conversa. Nessa apostila da FEB que eu falei com vocês, ele elenca para a gente 10 atividades relacionadas com a casa espírita. Muitos de nós já temos um conhecimento entre elas, outros nem tanto. Algumas têm mais conhecimento relacionado com as coisas com as atividades que ele realiza, outros com menos. Mas eu acho que é importante, enquanto frequentador de casa espírita, seja novato, seja veterano, eu acho importante a gente ter todas essas compreensão de tudo que as casas espíritas podem realizar. Eu vou elencar agora 10 atividades que estão nessa apostila da FEB. Só que é muito importante a gente deixar claro, gente, que nem todas essas atividades são realizadas por todas as casas. Tá? Depende do nível de maturidade da casa, depende, e também, mas principalmente, eu acho fundamental, é de trabalhadores. Eu acho interessante o seguinte, não sei se já participaram dessas atividades em casa, algumas pessoas propõem assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, mas quem vai fazer? Arrumar serviço para outras pessoas é muito simples. Eu acho que dentro dessas atividades que eu vou elencar aqui, existem potencialidades para todos nós de trabalhar em alguma delas. Precisamos nos inserir, porque através do trabalho, através da colaboração, através do serviço, é que eu me desenvolvo. Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, né? Nós somos ótimos em arrumar serviços para outras pessoas. E para nós? Nós realmente estamos imbuídos desse espírito de colaboração, imbuídos desse espírito de se tornar servidor? Bom, isso é uma questão de cada um para fora o último. Mas vamos falar sobre as atividades. Primeira, palestra pública. A palestra pública normalmente é a porta de entrada na casa espírita. Muitas pessoas se aproximam da casa através da palestra pública. Então é através da palestra que às vezes tem as orientações, onde normalmente é uma pessoa que versa, que fala sobre um certo tema. Tá? É o que a gente está fazendo aqui hoje, mas é o que a gente fazia antes também, e em breve, se Deus assim o permitir, vamos estar retornando também isso de forma presencial. Mas eu tenho um carinho imenso pela palestra pública, porque a palestra pública é a porta de entrada para a maioria das das casas. Né? Muitas pessoas se aproximam e têm um primeiro contato com a casa espírita através das palestras. E através dela que é um dos principais meios de divulgação da doutrina espírita. Então, eu acho que a gente também quando a gente se compromete a se fazer essas palestras, em breve eu já, sobre isso, para quem quer ser, ou quem gostaria de ser palestrante, via AME, ano passado eu fiz 2 ou 3 edições de uma oficina sobre palestrantes públicos, tá? Sobre palestras espíritas, perdão. Eu vou, assim que a situação se normalizar, eu tenho um compromisso lá com outra casa espírita aqui de Ouro Branco, chamada Amor e Caridade, acho que todos a conhecem, de realizar uma outra edição dessa oficina sobre palestras públicas, como ser um palestrante espírita lá no Amor e Caridade. Então, assim que a situação se normalizar, eu vou divulgar novamente para isso, dos outros meios da gente, para o pessoal poder entender o que é melhor, realmente, o que é chamado uma palestra pública. Mas, em linhas gerais, tá, gente? Foi aquilo, uma palestra espírita.
para ser espírita, tem que envolver Jesus e tem que envolver Kardec. Se uma palestra não envolve Jesus e Kardec, não é uma palestra espírita. Bom, outra atividade de uma casa espírita, reuniões de estudo. Como eu disse, a gente só se desenvolve intelectualmente em razão se nós estudarmos. Então, normalmente, todas as casas espíritas têm reuniões de estudo. O que é reunião de estudo? São reuniões, normalmente, onde as pessoas sentam em torno de uma mesa e analisam algum tema, uma obra, alguma coisa relacionada com o espiritismo, algum tema ou das obras básicas ou de um outro livro complementar, ou às vezes também de assuntos da atualidade dentro dentro da doutrina espírita. Essas reuniões de estudo, eu acho que elas são muito legais, porque elas são onde que a gente tem um maior sentimento de aproximação. Na palestra pública, normalmente tem uma pessoa na frente que discursa. Eu, por exemplo, eu adoro interação de pessoas. Vocês podem ter difícil, quem já viu, participou de outras palestras minhas, sabe que eu adoro a participação e a interação com as outras pessoas. Aqui, confesso para vocês que é um pouco estranho, né? Eu só ficar falando direto, sem uma participação, sem algumas colocações das pessoas. Mas a gente entende que é a contingência do momento. Mas nas reuniões de estudo, ela tem uma dinâmica diferente que eu acho muito legal. É dentro da reunião de estudo, normalmente, onde que eu permito a maior aproximação com as pessoas, é onde que eu me torno mais eu, né? É onde que eu converso com as pessoas, onde eu ponho as minhas dúvidas, onde eu coloco os meus raciocínios, e é através dessa troca de informações, dessa troca de interações entre as pessoas, que nós evoluímos, que nós aprendemos. Então, as reuniões de estudo são muito legais. Eu acredito que aqui em Ouro Branco, algumas pessoas, parece que pelas mensagens, alguns irmãos de Lafayette também, mas também lá em Lafayette, eu acho que aqui em Ouro Branco há reuniões públicas, reuniões de estudo todos os dias da semana, combinando as nossas casas, né? Então é só aqueles que quiserem participar. Eu acho que de todos os dias, se não tem reunião pública, desculpa, se não tem palestra pública, tem reunião de estudo, com certeza. Todos os dias da semana, de domingo a domingo. Se não tem palestra pública, tem reunião de estudo. Então, é só cada um procurar as casas aí que tem a maior afinidade, tem uma maior possibilidade para encontrar esses momentos aí, tá? Porque todos os dias a gente, graças a Deus, existem possibilidades de nós interagirmos, ou nas palestras públicas ou nas reuniões de estudo. Bom, a terceira atividade é atendimento espiritual. Tá? Dentro do atendimento espiritual, são colocadas várias vertentes aí dentro da casa. Como eu disse um pouco antes, gente, não é todas as casas que têm todas as atividades, não. Tá? Mas aí é importante a gente olhar quais atividades tem em cada casa. No caso de atendimento espiritual, a FEB reuniu para a gente nessas atividades aí, ó, recepção, atendimento fraterno, explanação do evangelho, a doutrina espírita, passe e radiação evangelho no lar, sendo bem rápido em cada uma delas. Recepção é aquela parte que, quando chega uma pessoa novata na casa, que não tem muito conhecimento da doutrina espírita, e ele recebe uma orientação do que é o espiritismo, como é que é o funcionamento da casa. Esse primeiro contato, digamos assim, boas-vindas da casa espírita, é o cicerone da casa espírita, tá? Então essa é a primeira atividade que a gente chama de recepção. O que seria o atendimento fraterno? O atendimento fraterno é aquela parte de conversa, aquela parte reservada, porque alguns assuntos são muito delicados, alguns assuntos invadem a nossa intimidade. Então a gente precisa de um olhar mais dedicado. Lá no Jefa, por exemplo, a gente tem um atendimento fraterno. E toda vez que eu ressalto eles nas reuniões, eu falo que nenhuma dor é pequena, tá? E eu falo isso de coração, gente. Nenhuma dor é pequena. Quem sente a dor é que sabe o tanto que ela aperta, tanto que ela aflige o coração da pessoa. Então, às vezes, no atendimento fraterno, é que é a oportunidade que a pessoa tem de compartilhar isso com outro irmão, que vai ver aquilo com os olhos mais amorosos, vai ver aquilo ali com uma orientação dentro da doutrina espírita para ajudar essa pessoa a minimizar um pouco essa dor.
Eu acho o atendimento fraterno belíssimo, belíssimo. Explanação do Evangelho, então, às vezes, como tudo, algumas passagens do Evangelho, infelizmente, os irmãos nossos de outras vertentes dão uma deturpada, algumas coisas que não são legais. Exemplo, tudo que nos coloca nós contra eles, nós e eles, não é um ensinamento do Cristo. Porque se eu coloco, divido em dois grupos, eu estou no fundo, no fundo, no fundo, e no contra ensinamento do Cristo. Porque como é que eu vou amar o próximo? Ele não colocou distinção, eu só amo o próximo se eu me aproximar. Então, essa explanação do Evangelho é uma orientação de alguns ensinamentos do Cristo que, às vezes, algumas interpretações são um pouco perigosas. Então, essa parte de orientação que o Espiritismo coloca é esse esclarecimento de agregação, que, na verdade, que o Evangelho tem. A outra parte a gente tem de passe e magnetização, né, de água. Então, o que acontece? Passe é essa transfusão de energia, né, que é orientada pela espiritualidade maior. É um encaminhamento bem, gente, eu estou sendo bem rápido, tá? Me desculpem aqueles aí acharem que eu estou sendo sintético demais, é porque nosso tempo nós já estamos aproximando com 15 minutos aqui para a gente aproximar de palestra, para encerrar, e eu já tenho que outros tópicos para colocar. Então, por isso eu estou sendo muito sintético, talvez até sintético demais, mas é o preço que a gente corre aí. Bom, o passe ele funciona como uma transfusão de energia, tá? Ele pode ser, normalmente, uma transfusão de energia do passista para quem está recebendo o passe. Ele pode ser uma transfusão, um encaminhamento de energia da espiritualidade para o pessoa que está recebendo o passe. E o que acontece muitas vezes é uma combinação, tá? Fluidos, energias do passista e outros encaminhados pela espiritualidade maior para a pessoa que está recebendo aquele passe no momento. Irradiação. Irradiação é aquela parte que em algumas casas espíritas tem de colocar um caderno onde que as pessoas pedem uma vibração maior em nome de algumas pessoas, de intenção de pessoas encarnadas ou desencarnadas, tá? Então, é um momento que, às vezes, normalmente a irradiação, a maioria das vezes, em muitos casos, é feito isso, né? Coloca um caderno na entrada da casa, a pessoa coloca isso, e esse caderno com esses nomes é levado para dentro em alguma reunião dentro da casa, e ele participa dentro dessa reunião de outra casa para receber vibrações, tá? De orações para essa atividade. E outra última parte desse do atendimento espiritual é o evangelho no lar, né? Apesar do evangelho do lar ser relativamente simples de execução, algumas pessoas ainda não sabem, têm um receio de executá-lo. Então, por exemplo, tem algumas casas que propõem a atividade de evangelho no lar, implantação do evangelho no lar. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu ia numa casa lá, o chamado irmão Eustáquio, que não podia chamar, que ficava no Padre Eustáquio, né? Não podia chamar Padre Eustáquio, porque aí ia dar problema com nossos irmãos lá do catolicismo. Então a casa chamava irmão Eustáquio. Eu participava dessa atividade de implantação do Evangelho do Lar. Então a gente ia 2, 3 vezes numa casa da pessoa para orientação, dizendo como é que fazia o Evangelho. Eu acredito, não sei se tem algumas outras casas aqui em Ouro Branco que realizam essa atividade, mas eu acho ela bastante interessante. Bom, o quarto tópico seria estudo e educação da mediunidade. O Espiritismo, Kardec também explica no livro dos médiuns, que a mediunidade é um meio de orientação, é um meio de comunicação que Deus permitiu que nós tivéssemos acesso. Através de algumas pessoas que têm uma faculdade chamada mediunidade, que é uma faculdade de intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual, essas pessoas permitem uma comunicação entre esses dois mundos. Então, como tudo na vida para ser bem executado, tudo na vida para ser bem realizado, precisa de estudo, precisa de treinamento. Então, as casas normalmente oferecem essas oportunidades de estudo e de educação, de treinamento dessas capacidades que a gente chama de mediunidade, para que essas sejam desenvolvidas
e elas sejam bem utilizadas em nome do bem. Então, quando a pessoa estuda e ela pratica, depois de um determinado tempo, cada casa tem suas peculiaridades em relação a isso, né? Depois daquela mostra, que ela tem ela consegue realizar bem essa atividade, ela consegue, demonstra estudo, educação da mediunidade. Normalmente, essas pessoas que são médiums e outros também, que a gente vai falar um pouquinho passam a participar de uma outra atividade chamada reunião mediúnica. Sendo bem rápido sobre reunião mediúnica, mas eu acho que ela cabe, acho que ela cabe um pouquinho sobre reunião mediúnica. Não são todos, eu acredito, que estão aqui, que estão participando dessa nossa conversa, ou que vão ver esse vídeo posteriormente, né? Porque agora ele vai ficar gravado lá no YouTube, que participaram de uma reunião mediúnica. Então, às vezes, a reunião mediúnica ela tem um certo ar de mística irreal em cima dela, né? Porque, às vezes, para quem nunca participou, quem ainda nunca estudou, parece, eu já vi, as pessoas têm essa impressão, parece que a reunião mediúnica é como se fosse um momento de exorcismo, né? E pessoas vão jogar água benta, vão fazer uma série de água benta não, no caso, água fluidificada, em cima de um espírito, fazer exortações, fórmulas mágicas para afastar um espírito maligno que está atormentando, que está afligindo de pessoas. Nossa, é complicado. Tá? Alguém mandou uma mensagem aqui, que ela fala que no amor ao próximo tem a implantação do evangelho no lar. Muito bom, bom saber. Aí já vou indicar se precisar do pessoal aí que tem essa implantação do evangelho. Bom, então, tem esse ar essa mística irreal em torno da reunião mediúnica. Para quem nunca participou, uma reunião mediúnica é simplesmente uma reunião onde haja basicamente uma reunião de conversa, gente. Onde há um ser chamado médium que tem essa faculdade de comunicação que, através de um processo que a gente chama de passividade, ele oferece a possibilidade de comunicação de um espírito. Existe uma outra pessoa que a gente chama às vezes de doutrinador, mas na verdade é uma pessoa que só vai conversar com esse espírito através do médium e fornecer orientações. Porque a gente tem que lembrar que esse espírito que a gente chama de maligno, esse espírito que a gente chama de mal, na verdade é um outro irmão que fez escolhas ou que está fazendo escolhas equivocadas, que estão afastando de Deus, mas que pode fazer outras escolhas, pode fazer outras possibilidades que vão aproximá-las do Pai. Então, a reunião mediúnica, em linhas gerais, é basicamente isso, é um processo de uma conversa, onde que existe a possibilidade de comunicação e de orientação através dessas duas figuras. Não tem nada desse misticismo que aparece às vezes em filmes e outras mídias aí. É só uma questão de estudar para a gente compreender melhor, porque tanto a reunião mediúnica é um processo de aprendizado para todos, para encarnados e desencarnados. Porque todos nós somos irmãos, gente. Não existe, só porque um espírito trilha um caminho tortuoso, ele não se torna menos irmão do de mim. Só porque um espírito trilha um caminho tortuoso, ele é menos amado por Deus. Trilhando ou não o caminho da luz, trilhando ou não o caminho da luz, somos todos amados por Deus. Na mesma intensidade. Deus ama Jesus, ama cada um de nós na mesma forma, na mesma intensidade. Olha que beleza isso. Mesmo aqueles que estão extraviados, mesmo aqueles que estão dando caminhos tenebrosos, caminhos tortuosos, são amados por Deus na mesma intensidade, da mesma forma. As minhas ações, os meus pensamentos, as minhas intenções não interferem de forma nenhuma na intensidade do caminho do amor de Deus por mim. O que as minhas escolhas me interferem é no meu distanciamento em relação a Deus. Existem ações que me aproximam e existem ações que me afastam de Deus, mas não do amor dele. Não existe nenhum lugar na criação, nesse universo e em todos os outros universos existentes, em todas as moradas da casa do Pai, como Cristo nos fala, que não seja acessível pelo amor de Deus. Não há lugar onde o amor de Deus não atinja.
Isso é ilusão. É isso que às vezes o pessoal dos nossos irmãos de outras vertentes fala que existe um inferno. O que seria o inferno? É um local onde que Deus não vai. Como assim? Não existe local onde que Deus não vai. Não existe local que é inacessível para o amor de Deus. Porque senão ele não, simplesmente ele não seria Deus, não é? Então o amor de Deus abarca toda a criação. Tudo está imerso nele. Então, às vezes que nós, por nossas escolhas, por nossos equívocos, nós nos afastamos de Deus. Mas aí é por nossa opção. Então, a reunião mediúnica funciona, às vezes, como esse chamamento, né? Para essa reflexão, para que, às vezes, os nossos irmãos que trilharam caminhos tortuosos optem por fazer caminhos de reaproximação. A próxima é evangelização de infância e juventude. Gente, essa daí, como Bezerra de Menezes fala, essa atividade de evangelização talvez seja a principal atividade da casa. Porque todos nós vamos passar, gente. Nenhum de nós aqui vai ficar para semente, né? Essa encarnação nossa, por mais longa ou mais curta que ela seja, ela vai ter um fim. Então, eu acho que é da nossa responsabilidade, da nossa criação, de instrução daqueles que vão nos substituir, né? Então, a atividade da evangelização é fundamental. Nós estamos criando aqueles que vão estar nos acompanhando nos próximos passos daí, tá? Vão estar substituindo que eles serão os trabalhadores de amanhã. Então, a realização da atividade de evangelização e de juventude, da evangelização e das criações da juventude são fundamentais dentro da casa, porque são eles que vão dar continuidade ao nosso serviço, né? Eu gosto muito daquela filosofia já viu da corrida de passagem de bastão, corrida de revezamento? Então é isso, né? Alguém vai chegar e passar. A gente recebeu o bastão de outras pessoas, de todos aqueles que, graças a Deus, iniciaram a jornada, passou para a gente. O bastão está com a gente. Mas em breve, nós vamos ter que passá-lo para outras pessoas. Então a gente tem que fazer esse processo de formação da infância e da juventude. Divulgação da doutrina espírita, né? Então, através de conferências, livros, jornais, por exemplo. Ano passado a gente teve a primeira semana espírita, agora estou falando em relação à AME, né? Então, ela aconteceu no mês de outubro e a nossa intenção é replicá-la. A AME, a nossa região da AME, ela abarca 3 cidades: Ouro Branco, Conselheiro Lafayette e Congonhas. Ano passado a gente realizou lá em Lafayette. Esse ano é a nossa intenção fazê-la aqui em Ouro Branco, no mês de outubro, tá? A programação nossa é realizada na primeira semana de outubro. Até então, essa programação ainda está valendo. A gente não sabe como é que as coisas vão decorrer nos próximos meses, né? Mas eu acho que, se Deus quiser, até outubro, a situação vai estar mais perto de uma normalidade e, se Deus assim permitir, a gente consegue realizar a nossa Semana Espírita aqui em outubro. Se não for possível, a gente realiza em outro momento, não tem problema. O importante é que, assim que a oportunidade nos for dada, ela vai ser realizada. A intenção, então, ano passado foi Lafayette, esse ano é Ouro Branco e ano que vem é Congonhas. Então, cada ano vai ter uma dessas cidades, vai ser em rotina de revezamento. Tá? Deus quiser, a gente avisa sobre ela oportunamente. Realização do serviço de assistência e promoção social espírita. Algumas pessoas entendem que a caridade, que o Espiritismo fala tanto da caridade, dá só na parte da ajuda material. A ajuda material é importante? Claro que é, gente. É fundamental a ajuda material. Por exemplo, a gente vê isso nesse momento que a gente está passando. Mas o serviço de promoção vai além da assistência dentro da casa espírita. Porque quando ele é bem executado, o Clécio também fala sobre isso, que ele é responsável por isso dentro da AME, já fez essa palestra em algumas casas aqui de Ouro Branco, é para entender que nós temos que amparar o homem, o ser humano, não só na dimensão material. A gente está inserido no momento no mundo material. Precisamos de coisas materiais, sim, mas também precisamos de outras dimensões, como tem indicado aí na mensagem, através de cursos, de formação profissional, de formação pessoal, para o quê? Para um desenvolvimento. Nós não queremos criar dependentes, nós queremos a independência de cada pessoa que frequenta uma casa, de cada uma coisa, de cada ser que faz parte de uma casa espírita.
Então, essa dimensão material é importante? Sim, mas a gente tem que preocupar em desenvolver o ser, desenvolver as pessoas em outras dimensões. Tá? Então, o serviço de assistência e promoção social, quando ele é bem entendido, ele vai além apenas da questão material. A questão material é importante, porque a gente tem subsistência do corpo físico e de outras coisas. Mas ele é importante também entender que a gente tem que ir além disso. Tá? Se alguma casa, algum frequentador tiver alguma dificuldade, entender melhor isso, é só entrar em contato comigo que eu passo o contato do Clécio. Tá? O Clécio é o responsável pela AME, por esse setor de assistência e promoção social. Ele pode dar todas as orientações, tudo isso em relação que a casa pode fazer para expandir, indo além dessa assistência material. Realização de atividades administrativas. Ô, gente, eu coloquei isso aqui intencionalmente, né? Porque parece que... você já viu ter forno autolimpante? Tem, né? Aquele que limpa sozinho, mas não tem casa espírita autofuncionante. Ainda, por enquanto, ainda não foi inventada, né? As nossas casas espíritas não são autofuncionantes. Então, elas não funcionam por si só. As casas espíritas funcionam com o quê? Baseadas na atividade de pessoas. Então, existem pessoas que assumem todas as atividades da casa, desde a presidência até a pessoa responsável pela limpeza. Todos eles são fundamentais. Então, uma casa está aberta para executar palestra pública, para ter reunião de estudo, para ter evangelização, para ter todas as atividades, tem uma série de outras coisas de apoio, de outras atividades de apoio que precisam ser realizadas. Sem essas atividades de apoio, a casa não funciona. Simples assim. Então, é fundamental a gente compreender que tem uma série de possibilidades de trabalho dentro da casa. Então, eu acho triste algumas pessoas não perceberem. É muito legal chegar na casa, ter a luz acesa, ter a casa limpa, ter tudo organizado, mas isso tem que ser realizado por pessoas. Então, eu acho fundamental a gente compreender que a casa funciona baseada em pessoas. Então, por favor, eu peço às pessoas aí, se for possível, para interagirem dentro das casas, né? Se tornarem atuantes dentro das suas próprias casas, serem participativos dentro da casa de vocês, serem membros atuantes dentro da casa de vocês. Né? Bom, parece que houve uma falha aqui, ou está sendo restabelecida aqui. Tá, bom. Eu vou continuar falando, parece que já foi restabelecida. Eu estava falando sobre essa importância de envolvimento das pessoas nas atividades administrativas da casa, porque ela só funciona se todos participarem. Né? Bom, e agora a questão das casas espíritas para nos unirmos, né? A casa espírita, ela funciona para a nossa agregação enquanto irmãos, agregação enquanto espíritos, mas também de unificação do movimento espírita. Então, gente, por favor, participem das atividades da casa, por favor, participem, se interajam dentro da casa. A casa espírita só existe em função de encarnados e desencarnados. Ela só existe através das nossas participações, das nossas ações. Então, por favor, sejam atuantes dentro aí das casas de vocês, tá? Como eu disse, serviço, possibilidades de participação, possibilidade de interação, não faltam, né? Bom, nós já estamos encaminhando para o fim. Como mensagem final, né, essa exortação, eu queria lembrar que a casa espírita, o centro espírita é isso, é uma casa, né? É uma casa de acolhida para todas nós. A gente tem que viver com Jesus no nosso lar e Jesus e o evangelho proposto do Cristo em nosso coração. A casa espírita é um local de trabalho, é um local de
de aprendizado. Sejamos gratos por essa oportunidade. E lembrando como que está acontecendo aqui, que o Cristo falou, olha lá, porque onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Toda casa, toda reunião, em toda oportunidade, na casa espírita, nós falamos de Jesus, falamos dos ensinamentos de Kardec. Então, com certeza, ele vai estar lá e com a espiritualidade maior, nos orientando, nos indicando os nossos passos. Bom, meus irmãos e irmãs, era isso que eu tinha para conversar com vocês nessa noite. Eu agradeço demais mesmo essa oportunidade de trabalho que o Amor ao Próximo me concedeu. Espero que nesse pouco tempo que a gente teve, né, em torno de 1 hora de conversa, tenha pelo menos uma introdução, né, sobre um assunto tão vasto, tão rico, sobre a importância da casa espírita, do centro espírita, encarando ele como templo, oficina, escola e hospital. O meu e-mail está aí, né, buscando.entender@gmail.com. Se alguém quiser essa apostila da FEB, ou quiser essa apresentação, ou quiser fazer algum comentário depois, é só me mandar aí, por favor, nesse e-mail que eu respondo. Espero estarmos juntos fisicamente em breve, assim que Deus compreender que é o momento, que Jesus, espiritualidade maior, entender que já chegou o momento da gente mudar o nosso estado. Muitos aí me mandaram abraços virtuais. Eu gosto dos abraços virtuais, mas estou com saudade dos abraços apertados presenciais. Oremos para Deus que esse momento da aproximação física aconteça em breve. Tá? Eu vou fazer só a oração de encerramento. Pai de bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, aqui estivemos, Pai, mais uma vez como irmãos, talvez longe fisicamente, mas próximos em coração e próximos em razão. Ajude-nos, Pai, para que possamos enfrentar com diligência esse momento de desafios que foi proposto para toda a humanidade. Que possamos ser solidários, que possamos ser irmãos, que possamos ser servidores, abençoando sempre as nossas e pedimos que as nossas casas espíritas sejam abençoadas como pontos de luz que realmente são para irmãos nos dois planos da vida. Que teu amor, tua paz e as orientações firmes e seguras do Mestre Jesus estejam sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, é isso, meus irmãos. Muito obrigado de coração mesmo por essa oportunidade. E, se Deus permitir, estaremos juntos mais em breve. Assim que terminar, se outras pessoas quiserem passar, esse vídeo aí vai estar disponível no YouTube. Tá bom? Muito obrigado. E com o amor de Deus e a paz do Cristo, estejam sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado.